Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês e dessa feita estarei indicando mais um comentário da série de comentários que a Carisma lançou e ela irá lançar todo o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse, comentado por Grant R. Osborne, e ela lançou três, né? Os três primeiros, que foi o de Romanos, que eu já fiz o review, o da Carta aos Hebreus e esse aqui de Atos dos Apóstolos, comentário expositivo do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, do Grant R. Osborne. E para aqueles que não conhecem, né? Grant R. Osborne, ele faleceu, ele partiu para a eternidade, está com o Senhor e infelizmente ele nos deixou em 2018, mas deixou aí um legado maravilhoso, gigantesco, tanto pastoral como na literatura. Claro que nós temos muitas obras dele que não foram traduzidas ainda para o português, principalmente na área da exegese e da hermenêutica, que era a especialidade dele. Professor de Novo Testamento, professor de grego, professor de hermenêutica, professor de exegese, enfim, ele era um especialista. Escreveu muitas obras e nós temos aqui a famosa espiral hermenêutica dele, que é uma referência na área, né? Quando você começa a fazer na faculdade teológica um curso de exegese, ou começa essa matéria, exegese e hermenêutica, os professores recomendam a espiral hermenêutica. Tem também o comentário exegético do Apocalipse, que é suntuoso, o melhor que nós temos em língua portuguesa. Enfim, várias obras. Nós temos várias obras dele e tenho certeza que um dia eu nunca vi ele pessoalmente, né? Como a maioria de vocês aqui, ou ninguém aqui, viu ele, teve a chance de ver ele pessoalmente, mas um dia nós o veremos na glória da eternidade. E assim como eu fiz com outro comentário, vou fazer com esse aqui, tá bom? Só que esse eu só vou fazer dois vídeos. Então, esse primeiro vídeo aqui eu vou apresentar para vocês, assim como eu fiz com o comentário de Romanos, e estarei mostrando aqui alguns detalhes. A capa é dura, tá? É o mesmo tamanho do comentário de Romanos, capa dura. As folhas são amareladas, todas, maravilhoso, tá? As páginas, deixa eu pegar aqui no final, ó, são total, né? 566 páginas, 566, tá? Aqui você tem a bibliografia que ele consultou e assim como todos os comentários dessa série, você vai ter o glossário, tá? Umas palavras aqui como apocalíptico, cristológico, diáspora, escatológico, escatom. Pequeno glossário aqui. Gnosticismo, helenista ou helenística, helenista e helenística, Mishnah, Parúzia, Qumran, Septuaginta e Shekinah. Esse aqui é o glossário. Então aí são 566 páginas, tá? Desse comentário maravilhoso que é expositivo. E eu já dei uma verificada nele, não encontrei, com certeza vocês irão perguntar, porque no terceiro vídeo que eu fiz do comentário de Romanos, eu encontrei muitos erros. Erros de tradução, ortografia, português, muitos erros. Esse aqui eu não encontrei ainda, graças a Deus. Esse aqui eu não encontrei ainda. Dei uma olhada no capítulo 1, até o capítulo 5, tá? Eu não encontrei, depois eu fui para o capítulo 10 ali, pegar algumas informações e não encontrei nenhum erro ainda, nem de português, nem de tradução, acentuação, não encontrei nenhum. Então esse aqui, o meu exemplar,
Por enquanto tá ótimo. Tá ótimo. E continue assim. Continue assim, tá? Não sei se alguém, quando comprar um exemplar da carta do comentário de Atos, vai encontrar alguma coisa. Eu não encontrei nada no meu exemplar ainda. E tô achando maravilhoso. É um comentário maravilhoso de Atos. Expositivo. Grant R. Osborne, para quem conhece as suas obras, sabe, ele era muito coeso, consistente, equilibrado. E esse comentário foi escrito para aqueles que têm dificuldade de elaborar uma mensagem bíblica, um estudo bíblico, uma exposição. Não foi escrito para eruditos, foi escrito para você que tem dificuldades. Às vezes não tem tempo para ler, para estudar. Né? Você que é pastor, você que é pregador, você que é expositor. Foi pensando em você que ele escreveu esse comentário. E aqui você tem um prefácio da série, tá? E depois do prefácio da série você tem a introdução a Atos. Como todo comentário, né? Você vai ter aí a autoria, a data, você vai ter história e teologia em Lucas Atos, objetivos de Lucas Atos, as diretrizes, os principais temas teológicos em Lucas Atos, ou melhor, em Atos. Os principais temas teológicos como salvação e história da salvação, a proclamação da realidade do Evangelho como ponto central da nova missão, Jesus Cristo, Salvador e Senhor. Então você tem a Cristologia, o Espírito Santo, a pneumatologia. Lucas é o teólogo do Espírito Santo. Só no livro de Atos ele cita mais de 63 vezes o Espírito Santo. Então, alguns falam que Atos deveria ser chamado de Atos do Espírito, né? Atos do Espírito Santo. A igreja, a eclesiologia, preocupação social, os pobres e marginalizados, tanto no livro de Atos como no seu evangelho, ele foca muito nos descamisados, nos pés descalços, naqueles que não têm nada, nos pobres e marginalizados. Assim como Jesus deu atenção a esse grupo, os apóstolos, a igreja primitiva também vai dar uma atenção muito grande aos pobres e marginalizados, que eram a maioria daqueles que compunham a igreja de Cristo. Aí depois começa a exposição. Eu não vou me focar muito nisso aqui, porque é a exposição do sumário, né? Que é o capítulo 1, versículo de 1 a 26. Você tem eventos preliminares, a missão, capítulo 1, do versículo 1 a 26. E aqui você tem as subdivisões. Ele divide tudo certinho e ele comenta versículo a versículo, capítulo a capítulo, perícope por perícope, parte por parte. Eu amei esse comentário. Amei. Tá? Então tá aqui, ó. Jesus encerra seu ministério terreno, inaugura a igreja, que é a primeira subdivisão, versículos de 1 a 11. Aí ele divide, ó. Prólogo ao segundo volume, capítulo 1, versículos 1 e 2, 3 a 8, 9 a 11, e assim ele vai trabalhando as divisões, como eu falei, até porque é um comentário expositivo. Ele vai, ó. Depois você tem a segunda divisão aqui, ó. Segunda perícope, que é os capítulo 1, do 12 ao 26, e aqui você tem 3 subdivisões que ele faz, tá? Dos versículos 2 a 14, do 15 ao 20, do 21 ao 26. E aqui ele continua, agora o capítulo 2, que são 47 versículos, e aqui embaixo você tem as subdivisões, tá? Toda a subdivisão aí do capítulo 2. Então você tem aqui, ó, as páginas para você escolhe, né, o capítulo que você quer, ou a subdivisão que você quer, e você vai lá para dar uma lida, para dar uma conferida, tá? Então aqui está o sumário completo para você, sumário gigantesco, porque Atos é 28 capítulos, tá? Aqui, ó, capítulo 27, e chegamos no capítulo 28. Mostrei para vocês lá o glossário e a bibliografia. Terminando aqui, começa o prefácio da série, e todos dessa série, todos dessa série vai ter o mesmo formato lá que eu mostrei para vocês, tá? Do sumário, e vai ter isso aqui, o prefácio da série. E toda a série tem 3 objetivos principais, que é a leitura devocional das Escrituras,
estudos bíblicos na igreja para você dar e para auxiliar os sermões. Auxílios ao sermão. Pastores, pregadores, expositores e por aí vai. Toda a série vai ter isso, tá? Como eu falei, não foi escrito para eruditos. Não é um comentário exegético pesado, robusto, não. É um comentário expositivo. O objetivo dele é a aplicação do texto. Como entender o texto, como aplicar o texto, principalmente aqueles versículos, né, que tem várias interpretações, que são problemáticos, e ele vai trazer sempre uma interpretação lúcida, coesa, consistente e firme dos textos, né, dando as interpretações, falando sobre as possibilidades, qual a interpretação melhor, que está de acordo com o contexto, e por aí vai. Aqui você começa a introdução de Atos, ele começa com uma pequena, dando um pequeno relato aqui, ó. Depois ele vai para a autoria, que é de Lucas, né, evidente. Depois a data, e a data de Atos é um problemão, porque os estudiosos divergem, né? Não chegou ainda a um denominador comum, mas possivelmente Atos foi escrito aí nos anos 60, aproximadamente, antes da morte de Paulo. Paulo morreu entre os anos 64, 66, 67, por aí, quando começou a perseguição por Nero, né? Mandar perseguir os cristãos. Então, Atos foi escrito ali antes de 60, dos anos 60, né? Dos anos 60 depois de Cristo. Ele trabalha essa questão aqui. Você, assim não vai ser sempre, né? Mas sempre você, aqui embaixo, você vai encontrar algumas notas de rodapé, tá? Deixa eu correr aqui. A data. Ele vai falando aqui de todas as possibilidades, né? Olha aqui que ele vai falar, ó. Depois de dar várias datas, ele vai falar, ó. No entanto, se aceitarmos a possibilidade de que Jesus estava empregando profecia preditiva em seu discurso do Sermão do Monte, ele está em Lucas 21 e similares, então Lucas Atos não pode ter sido escrito após o ano 70 depois de Cristo, porque senão Lucas estaria relatando a profecia já cumprida. Então isso não é profecia, né? E os estudiosos liberais falam que não tem profecia no Novo Testamento. Isso aí é mito. Você pega os evangelhos, foram escritos depois dos acontecimentos de 70. Então, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21, que relata a queda de Jerusalém, não é profecia ali, mas eles estão relatando o fato consumado, a obra consumada. Né? Já não tinha mais templo, não tinha mais, a cidade não estava destruída, Jerusalém estava destruída, acabada. Então eles falam que não existe profecia ali nos evangelhos. Isso os liberais, tá? Os céticos. Vamos lá. Eu reconheço que a perspectiva de a obra ser escrita durante a prisão de Paulo é bastante convincente. E com isso prefiro a opção de ter sido escrita em data mais antiga, isto é, no ano 62, aproximadamente. Que Lucas acompanha Paulo, né, em sua viagem, ou em suas viagens missionárias. Lucas conhece Paulo, e ele vai usar a expressão, o pronome nós, várias vezes. Nós viajamos, nós fomos, nós voltamos, se incluindo nas viagens missionárias de Paulo. Isso aqui é interessante. Então, ele fala aqui da data, depois ele vai falar da história e teologia em Lucas Atos, tá? E ele cita aqui uma obra muito famosa, aqui embaixo, nós temos em português, né? Que é a do Howard Marshall, que foi um especialista no livro em Lucas Atos, né? Que é o livro Fundamentos da Narrativa Teológica de São Lucas, que foi lançada pela Carisma em 2018.
tá? Então você tem aqui a história da teologia, história e teologia em Lucas Atos. Depois você tem os objetivos de Atos. Quais são os objetivos do livro de Atos? Ele coloca aqui, ó, ele lista 5 objetivos, tá? Pregar o evangelho, traçar a atividade do Espírito Santo e mostrar o ímpeto divino por trás da missão eclesiástica, defender a fé, agrupar os elementos judaicos e gentílicos da igreja em um novo Israel. Agora acabou a barreira de separação, acabou a segregação. Atos capítulo 10 é bem claro sobre isso, porque Atos trabalha 3 Pentecostes, né? O Pentecoste judaico, ali no capítulo 2, o Pentecoste samaritano, no capítulo 8, e o Pentecoste gentílico, Atos capítulo 10, quando Pedro vai até a casa de Cornélio. Pedro, judeu, Pedro pensava que a salvação era só para eles, que a salvação era só para os judeus, não podia o judeu comer com o gentio, participar de festas ali com gentios, comungar com eles, e Pedro foi surpreendido porque ele viu que o evangelho também era para eles, era para eles. Então a porta da graça estava aberta para todos os povos. Interessante. É uma mensagem, né? É o objetivo de Lucas também. E ensinar os primórdios históricos da igreja. Depois daqui, vocês têm as diretrizes, né? As diretrizes, que é a exposição detalhada, capítulo a capítulo, mais uma vez, assim como o sumário do livro de Atos, né? Detalhada, que são as subdivisões da exposição que o Osborne faz do livro de Atos, tá? Olha só, detalhada aqui, ó. Não dá para ficar lendo, mostrando tudo por causa do tempo, né? A exposição detalhada, versículo a versículo, capítulo a capítulo, parte por parte, perícope por perícope, ok? Deixa eu correr aqui. Depois de acabar as diretrizes, ele vai trabalhar os principais temas teológicos, que são a salvação, a história da salvação, que eu mostrei para vocês lá no sumário, né? Aqui, ó. Proclamação da realidade do Evangelho como ponto central da nova missão. Jesus Cristo, Salvador e Senhor. A Cristologia, no livro de Atos. A pneumatologia, no livro de Atos. A igreja, né, a eclesiologia. A preocupação social com os pobres e marginalizados, que é o tema principal de Lucas, né? Tanto em Atos como no seu Evangelho. E aqui acaba. Acaba na página 44. E na página 45 começa a exposição do comentário. Ele coloca o seguinte tema: eventos preliminares à missão. A missão. Lembrando que Lucas, Atos e a carta aos Hebreus são os melhores gregos, ou o melhor grego você vai encontrar na carta aos Hebreus, em Lucas e em Atos. Tanto porque Lucas era um erudito, e muitos defendem, inclusive David Allen, que eu fiz aqui o review da obra dele, sobre a autoria lucana de Hebreus, que foi Lucas que escreveu também Hebreus. Devido à similaridade, à forma de escrever, às palavras, à linguagem medicinal, e por aí vai. E por aí vai. Então acredita-se, muitos estudiosos acreditam, que Lucas escreveu Hebreus também. Porque Lucas, Atos, o grego é excelente. E Hebreus também. São as 3 únicas obras no Novo Testamento, livros, né? No Novo Testamento, que o grego é excelente, é perfeito. Foi escrito por um erudito. E possivelmente Hebreus aí foi Lucas que escreveu. Tá? Então você tem aqui o primeiro capítulo e a primeira subdivisão. Capítulo 1, do 1 ao 26. Ele começa sempre com uma pequena introdução ao capítulo, voltando ao capítulo 24 de Lucas, né? Versículo 49, quando Cristo manda os apóstolos ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ali acaba o capítulo 24 e começa o livro de Atos, porque eram 2 volumes. O volume 1
biografia de Cristo Jesus, o seu evangelho, e o volume 2, agora ele vai trabalhar a igreja nos seus primeiros anos ali, depois da ascensão de Jesus. Tanto que no capítulo 1, aqui de Atos, ele fala sobre isso, né? Aqui, ó. Jesus encerra seu ministério terreno e inaugura a igreja. Primeira subdivisão, versículos 1 a 11. Ele sempre dá uma pequena introdução na perícope, né? E começa a trabalhar. Depois ele começa a trabalhar. Aí, ele trabalha os versículos 1 e 2, ele comenta o prólogo ao segundo volume, Atos dos Apóstolos. E aqui ele começa, né? Esses versículos não apenas resumem o primeiro volume, como também introduzem 4 temas teológicos-chave que nos orientarão ao longo de Atos. Primeiro, as obras e as palavras de Jesus são essenciais a ambos os volumes dos trabalhos de Lucas. Segundo, a ascensão de Jesus como Senhor exaltado é a âncora com que Atos se fixa. Terceiro, a descida do Espírito lançará e possibilitará tudo o que a igreja faz neste livro. E quarto, os apóstolos escolhidos liderarão a igreja em sua missão para o mundo. Ele começa definindo o seu evangelho como um compêndio do que Jesus começou a fazer e ensinar. Atos deve ser lido e estudado como uma continuação da obra e das palavras de Jesus e com a igreja extraindo o seu significado com base na história do Filho. Fica claro que a igreja não nasce com o Pentecostes, que apresenta muito mais seu compromisso do que o seu nascimento. Na realidade, é questionável dizer que a igreja nasceu de qualquer forma, pois há uma direta continuidade, isso aqui é verdade, entre Israel e a igreja primitiva, na medida em que o povo de Deus, Israel e o novo Israel estavam interligados na história da salvação. Lembrando que o Osborne, ele não era pactualista, o adepto da teologia da substituição, que a igreja substituiu Israel. A famosa teologia do pacto, né? Teologia do pacto. Não, ele não era adepto a isso, tá bom? Ele não cria nisso. Ele era pré-milenista histórico. Osborne, ele era pré-milenista histórico. Logo, ele era pós-tribulacionista e acreditava no milênio literal. E ele não era dispensacionalista também, tá? Ele defendia alguns pontos, mas não abraçava tudo, não. Assim como a teologia do pacto, né? Ou a teologia da substituição, que envolve aí o aliancismo. Ele não era aliancista. E aqui ele começa trabalhando, tá? Ele começa trabalhando ponto a ponto os versículos 1 e 2. Ele fala aqui, ó, sobre Teófilo. A exemplo do terceiro evangelho, esse livro é dedicado a Teófilo, tá? E ele fala aqui embaixo, ó, na nota de rodapé, olha que interessante. O nome Teófilo indica querido para Deus. E Orígenes, os pais da igreja, né, seguido por outros pesquisadores, acreditava que não era um nome próprio, mas um epiteto, quer dizer, um apelido, que servia para descrever alguém caro ao Senhor. No entanto, era um nome comum e muito provavelmente se referia a uma pessoa de verdade, não era um epiteto. Era uma pessoa de verdade, era um homem de posses, era um homem rico. Segundo David Allen, na sua obra, como a teoria lucana de Hebreus, Teófilo, ele foi um sumo sacerdote, tá? Ficou 4 anos como sumo sacerdote, era filho de Anás, e ele ficou ali no sacerdócio de um ano 37 a 41 e se converteu. Ele se converteu. E Lucas escreve esses 2 volumes para ele. Inclusive, foi ele que bancou, foi ele que custeou a obra, que era cara. Ele foi lá e bancou esse primeiro volume, que trabalha aí o seu evangelho, e o segundo volume
trabalha a igreja, como os primeiros anos da igreja, como aconteceu, enfim. E ele faz essa exposição do evangelho, tanto sobre Cristo Jesus, como o livro de Atos, para Teófilo, que tinha acabado de se converter. Praticamente era um novo convertido. Então, a exemplo do terceiro evangelho, este livro é dedicado a Teófilo, muito provavelmente o abastado patrono cristão que financiava a escrita desses 2 volumes, como eu falei. Não sabemos quando Lucas, possivelmente com encorajamento de Paulo, concebeu e começou a pesquisar esses trabalhos, mas rastreando todas as fontes testemunhais oculares, que está no capítulo 1, de 1 a 4 do seu evangelho. E isso deve ter levado algum tempo. Eu suponho, diz o Osborne, que à medida que Lucas e Paulo se deslocavam de localidade em localidade, Lucas localizava os participantes e escutava suas histórias. Ele fez uma pesquisa criteriosa para escrever o seu evangelho e também o livro de Atos, né? Possivelmente ele viajara bastante enquanto Paulo esteve preso em Cesareia e Roma. Agora ele está agradecendo Teófilo por sua ajuda. Olha só. As obras e ensinamentos de Jesus estão por trás de tudo, e Lucas deseja deixar isso claro desde o início. Os ensinamentos da igreja são um componente crítico, que em si são completamente fundamentados nos ensinos de Jesus. Igualmente crítico, esses ensinamentos não terminavam na cruz, pois Jesus continuava a ensinar e executar obras poderosas após sua morte na cruz. Ele é a palavra viva. Ensinou durante 40 dias, Lucas registra no capítulo 1, né? E nesse intervalo corrigiu e esclareceu todas as dúvidas dos discípulos, principalmente em relação ao reino. Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, porque eles esperavam um reino físico, conforme as profecias do Antigo Testamento. Jesus corrige esse entendimento. Olha, o reino vai vir, mas não vai ser agora não. Agora não é para vocês ficarem preocupados com isso não. Vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, que é o Atos capítulo 1, versículo 8, que é a cereja do bolo, né? Do livro de Atos. É o tema do livro de Atos. E aqui, ó, depois ele falar, você tem a segunda subdivisão, que é os versículos 3 a 8. O comissionamento dos apóstolos. Como eu falei, eu não peguei nenhum erro aqui ainda, queridos. Nenhum erro de tradução, nenhum erro de português, nenhum erro de acentuação, enfim, perfeito. Perfeito. Porque a carta aos Romanos aqui, comentário, o meu exemplar, meu Deus do céu, veio com muito erro. Então aqui, ó, você tem aqui, versículos 3 a 8, ele começa comentando. Começa comentando aqui, ó. Ele vai comentando. Isso aqui é longo. Ele começa aqui, ó. Começa na página 48. Aí comenta a página 49 toda. A página 50, os versículos 3 a 8, ó. Que ele trabalha a questão que a nova era messiânica deveria iniciar em Jerusalém, com a chegada ou a descida do Espírito Santo, cumprindo lá Joel 2:28. Não teria mais barreiras, não teria mais limites, de modo que os discípulos deveriam esperar pela disponibilidade divina. Nós sabemos que ele esperou 10 dias, né? Que a Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa. Aí ele fala que o batismo de João consistia numa imersão em água, significando arrependimento e perdão dos pecados, pelo qual se conclamava a volta da nação ao acolhimento de Deus. Ele comenta aqui o versículo 5, né? Jesus utiliza o batismo para iniciar que a nova era, para indicar que a nova era do Espírito, ou seja, a nova aliança introduzida por ele, seria uma imersão em seu poder.
Atos capítulo 1, versículo 5. Constituindo o batismo no Espírito Santo, uma imersão na salvação divina, e que a nova realidade messiânica era identificada com permanência assumida do Espírito em cada crente. Porque para Lucas, gente, o Espírito é um empoderamento, é um revestimento de poder. Quem fala muito isso, ou falava, que ele já faleceu, né, é Roger Stronach, um especialista também em Lucas Atos, que a ênfase de Lucas, ou a ênfase lucana no Espírito Santo era isso. Era esse empoderamento. Era o poder, era revestir a igreja, os crentes, para proclamar o evangelho. Eu fiz aqui no quadro Respondendo Escritos, que nós estaremos voltando a responder as perguntas dos queridos aqui escritos. Eu respondi um inscrito falando sobre isso. Qual a diferença de Lucas e Paulo em relação ao Espírito Santo? Qual é a ênfase lucana e a ênfase paulina na pessoa do Espírito? Eu respondi aqui, tá? No quadro aí, na série que nós iniciamos, Respondendo Escritos. Maravilhoso aqui, ó. Ele explica. Não dá para ler tudo por causa do tempo, tá, gente? Então ele vai explicando aqui, versículo a versículo, até o versículo 8. Olha aqui, ó, página 51. Dá bastante informações para nós. Muita coisa boa. Olha só. Página 52 ele termina. Termina aqui, ó. Faz uma exposição do versículo 8, maravilhoso, né? O que significa os confins da terra? Para Lucas ali, no contexto lucano. Confins da terra significa todo mundo naquela época. Todo mundo dominado pelo Império Romano. Então, todas as extensões, todas as nações que a cidade ou que o Império Romano dominava, que era um império vasto, foi o maior império de todos, o Evangelho chegou. O Evangelho chegou. É isso que significa confins, tá? Até os confins da terra, para Lucas ali no seu contexto, o livro de Atos. Isso aqui é interessante, tá bom? Para você não esquecer. Aí depois você tem aqui, ó, a ascensão de Jesus, versículos 9 a 11. Lucas, assim como os outros evangelistas, ele narra a morte, né, a crucificação de Jesus, o sepultamento e a ressurreição e a ascensão. Todas as fases, né, do seu ministério. E após a ascensão de Jesus, começa-se o crescimento ali da igreja, enfim. Aqui, ó, 9 a 11 de Atos, não dá para ler por causa do tempo. Ele começa a exposição. Olha o que ele vai falar aqui, que maravilhoso, né? Ó, enquanto Jesus estava falando, uma nuvem repentinamente o envolveu e o levou embora. A presença da nuvem ecoa a Shekinah, a presença de Deus, né? Sobre o tabernáculo em Êxodo capítulo 40, versículo 34. Numa reencenação do Monte Sinai, para reconstituir os três maiores exemplos da glória manifestada de Cristo: a transfiguração, a ascensão e a parúzia. A transfiguração, a ascensão e a parúzia. Está no versículo 11 aqui, né? O alcance de Jesus também ecoa Enoque, Gênesis 5:24, Elias, segundo Reis, capítulo 2, versículo 11, e na tradição judaica de Moisés, né, Joséfo, porque muitos acreditam que Moisés não morreu, né? Não morreu. A aparição dos dois homens vestidos de branco reencena os anjos no sepulcro vazio. Alguns falam que foram até os mesmos anjos, né? Assim como eles vieram anunciar e falar para Maria Madalena, para as mulheres ali, que ele ressuscitou, os mesmos anjos agora falaram para aqueles 500 irmãos, porque havia 500 irmãos ali, quando Cristo assumiu ou ascendeu aos céus. Quando Cristo ascendeu aos céus, tinha 500 irmãos. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Tinha 500 pessoas ali que viu Jesus subindo ou indo assunto aos céus. Então a aparição dos dois homens vestidos de branco, que segundo alguns eram
os mesmos que anunciaram que ele havia ressuscitado, agora anuncia que ele foi para o céu, o lugar de onde veio. E assim como ele veio, ou assim como ele desceu, um dia assim como ele subiu, assim também iria acontecer quando ele voltar, ou quando ele voltasse, né? Interessante. As vestes brancas retratam a transfiguração e ressurreição e ilustram a glória compartilhada pelos anjos como Jesus exaltado à medida que ele retorna para casa no céu. Eles são as duas testemunhas celestiais dessa nova realidade. Aí ele continua aqui também, no versículo 11, falando, né? Maravilhoso, e fazendo as aplicações do Osborne é maravilhosa. Comentário expositivo é isso. É você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E a aplicação dele é maravilhosa. Qualquer um entende o que ele está falando. Até aqueles que não têm teologia, que não conhecem nada, ele aplica de uma maneira assim fantástica. É um dom. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não sabe aplicar, não sabe passar aquilo que ele conhece. Depois, ó, os 10 dias no cenáculo, versículos 12 a 14. O fim de Judas. E aqui ele vai trabalhar a narração, ó, os versículos 15 a 20, porque muitos falam que Lucas errou feio. Porque lá em Mateus fala que Lucas se enforcou. Ou melhor, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, fala que Judas, não Lucas, né? Lucas é o escritor, que Judas se enforcou. Mateus fala sobre isso. E aqui em Lucas, fala que as suas entranhas se abriram, né? Ele se arrebentou nas pedras lá dentro. Possivelmente se jogou de um monte, de um penhasco, e se arrebentou todo. Se arrebentou todo. Então, quem está certo, Mateus ou Lucas? E ele vai falar aqui, ó, o fim de Judas, versículos 15 a 20. Vamos pegar aqui e a gente vai se encaminhar para o final, tá? Ele vai fazer a exposição. E aqui ele vai dar um quadro comparativo, né? Como Mateus, Evangelho de Mateus. Sacerdotes compraram um campo e ele se enforcou. Então Mateus fala que Judas se enforcou. O livro de Atos fala que não foi o sacerdote que comprou o campo, mas Judas que comprou o campo. Depois ele caiu no campo e seu corpo se partiu ao meio. Então, você vê aqui uma aparente contradição. Quem está certo, Mateus ou Lucas? E aqui tem a conciliação. Tá? Eles compraram em seu nome, os sacerdotes compraram o campo em seu nome. E depois, ó, seu corpo foi atirado no campo após enforcamento. Então, quando o corpo dele foi dilacerado, se partiu, né, e saiu suas entranhas, ele já estava morto. Alguns defendem que Judas, quando ele se enforcou e ficou ali pendurado, o galho em que ele se enforcou quebrou e ele já estava morto, né? Ele já estava morto. E caiu ribanceira abaixo, e como as pedras eram pontiagudas, cortaram as suas entranhas, ou cortaram a sua barriga, e saiu as suas entranhas, né? Se arrebentou todo. Foi uma morte assim, muito feia, né? Muito feia. Então essa é a conciliação maravilhosa que faz o Osborne, tá? E ele vai explicar por quê. Ele vai explicar por quê. Mateus escrevia aos cristãos judeus e foca em sua morte. Já Lucas, escrevendo aos gentios, mais acostumados ao suicídio, apresenta mais detalhes. Mateus ainda enfatiza os líderes e o dinheiro do suborno dado a Judas, seu arrependimento e o ato de atirar o dinheiro de volta no templo. Além de os líderes terem usado os recursos na compra de um campo de sangue, Lucas está inteiramente focado com o trágico fim de Judas e, portanto, omite esses detalhes. Ele não dá todos os detalhes que Mateus dá, até porque não era o objetivo, né? Interessante. As consequências de seu fim são descritas numa linguagem horrível. Judas cai estirado no campo, com as entranhas expostas, a barriga aberta, né? A severidade de seu ato levou-o à severidade de sua morte.
Lucas enfatiza a justiça divina, uma vida por uma vida, numa linguagem de causa e efeito em que Judas causaria para si mesmo. A segunda consequência é a renomeação do campo, versículo 19, como Aceldama, ou campo de sangue. A história de seu suicídio torna-se bastante conhecida pelos habitantes de Israel, numa proporção tal que continuar lendo aqui, que o campo é renomeado com seu nome. Mateus 27:7 nos diz que ele havia sido o campo do oleiro e cemitério para forasteiros. Para Mateus, isso cumpriria a profecia anunciada por Jeremias e também Zacarias. Juntando os dois relatos... Opa, desculpa aí, meu irmão bateu aqui na suporte. Juntando os dois relatos, em Mateus 27:6, os sacerdotes usaram as 30 moedas de prata como dinheiro amaldiçoado para a compra do sangue, para servir de cemitério aos não-judeus, mas ele se tornaria conhecido por essa razão como campo de sangue. A justiça divina havia sido feita. Olha só. Aqui ele continua a exposição. Depois, versículos 21 a 26, sobre a substituição de Judas, que é Matias, né? E ele explica aqui de maneira detalhada. Então você está vendo que comentário maravilhoso, gente. Expositivo assim, fantástico de Atos, né? Show de bola. Amei. Principalmente porque eu gosto de pregar sermões expositivos. E esse comentário vai me ajudar bastante. Assim também como o de Stott, do John Stott, que eu tenho aqui também, que é maravilhoso. Mensagem de Atos, que eu já fiz o review aqui para vocês. Tá? Então ele comenta aqui os versículos 21 a 26, ó. Ele vai comentando, ó. Que maravilha, né? Acaba aqui depois o capítulo 2, que eu mostrarei para vocês no próximo vídeo. Qual a visão dele sobre as línguas? Ele era continuista ou era cessacionista? O Grant Osborne. No próximo vídeo estarei falando para vocês, mostrando aqui Atos capítulo 2, a interpretação que ele dá. Tá bom? Se vocês gostaram de mais uma obra aqui, essa série de comentário expositivo do Novo Testamento, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições dessas obras e os próximos reviews também.